No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre releitura de livros. Então o tema do nosso vídeo de hoje é a releitura, que eu sei que é um assunto aí que divide opiniões, né? Tem leitores como eu que gostam muito de reler, revisitar seus livros favoritos e outros que não veem muita utilidade nessa prática, né? E eu entendo, obviamente, os dois lados porque eu já estive dos dois lados. Antes da gente começar essa conversa, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e vou deixar o meu obrigada de sempre aos membros do Clube Namanita. Bom, então nesse vídeo de hoje vou dar alguns motivos para vocês, aliás, vou começar contando a minha história com releituras, vou dar alguns motivos para vocês relerem livros caso queiram e vou falar um pouquinho também sobre os livros que eu mais reli. Parece muita coisa falando assim, mas vai ser rapidinho, eu prometo. Eu era uma leitora que não entendia para que reler um livro, porque na minha cabeça você já leu, você já conhece a história, você já sabe o que vai acontecer, então não tem mais graça você pegar aquele livro e ler sabendo tudo o que vai acontecer e etc. Tudo mudou quando, em 2013, eu comprei um box de A Mediadora, né, que foi uma série de livros, né, da Meg Cabot, que eu li em 2006, se não me engano, e amei. E eu tinha uma coleção toda bagunçada, porque eu comprei alguns em inglês, o último não tinha saído aqui no Brasil ainda, depois eu acabei não comprando, enfim. Daí em 2013 a Galera Record lançou um box novo, e aí eu comprei então para ter a minha coleção certinha. E quando aqueles livros chegaram em casa, eu olhei e falei, por que eu não releio, né? Eu não lembro mais tão bem da história, eu lembro que eu amava, mas eu não lembro mais tão bem, então acho que eu vou reler. E foi assim que eu comecei essa minha jornada de releitura, né? Depois da releitura de A Mediadora vieram inúmeras outras releituras e parece que quanto mais o tempo passa, mais eu quero fazer releituras, mais eu releio os livros que eu gosto e até livros que eu não gostei tanto assim, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo, né? Eu, obviamente, não acho que ninguém é obrigado a reler livro nenhum, se não tem vontade, não tem que ler mesmo. A vida é muito curta, tem muito livro bom aí pra gente ler. Então, eu acho que temos um argumento aí para quem não é a favor de releituras. Mas se você tem curiosidade, né, de saber por que reler um livro, qual a graça que os leitores veem nisso, estou eu aqui para te dar alguns motivos para esclarecer aí alguns pontos de acordo, claro, com a minha experiência. Primeiro, é claro, quando um livro é bom, né? Eu acho que a primeira razão, assim, para eu querer reler um livro é quando eu gosto muito, né? E aí quando eu termino eu penso, um dia eu vou querer revisitar essa história, um dia eu vou querer lembrar, né, dos detalhes dessa história, até porque aquilo que eu falei no começo do vídeo, de eu já leio, eu lembro tudo que aconteceu, não sei o que, eu sei o que acontece, pra que eu vou reler? Hoje já não se aplica mais na minha vida. Talvez se aplique na sua, mas na minha não. Como eu leio bastante e tal, acaba que muitos detalhes das histórias acabam se perdendo com o tempo. E também acho que o nosso estilo de vida, essa correria e esse bombardeio de informações e etc. também não contribui para que a gente, para que algumas coisas se fixem na nossa memória. Então realmente tem alguns detalhes de algumas histórias que acabam se perdendo e por isso eu também acho legal, né, reler alguns livros que a gente ama. Então o primeiro motivo é esse, quando um livro é bom. O segundo motivo é pra gente ter uma outra perspectiva daquela história, né? Aqui eu acho que entram duas coisas. A primeira é uma que eu acho que se aplica muito a livros de thriller, suspense, etc, que é um gênero que eu gosto de reler alguns livros e é engraçado que assim, né, pensando com a minha cabeça de antes de gostar de reler, não faz nenhum sentido, porque um thriller, geralmente, ele é muito pautado pelo mistério, pelo suspense, pela grande reviravolta, e uma vez que a gente já sabe essa reviravolta, tecnicamente, a graça da história, né, a graça da leitura poderia se perder. Mas eu não acho que é isso que acontece. Claro, se o livro for bom, né? Quando eu termino um thriller que eu gosto muito, que foi o caso de A Paciente Silenciosa, de Por Trás de Seus Olhos, enfim, eu já termino querendo reler, porque eu fico com muita vontade de ler, já sabendo do que vai acontecer, né, do grande plot twist, pra ir pegando as pistas que o autor ou a autora vai deixando, né, para ver se ele ou ela vai deixando essas pistas pra gente durante a leitura, para ver se realmente tudo faz sentido, né, se não tem nenhum furo, enfim, então eu acabo ficando com essa vontade. Eu reli esses dois livros que eu citei e foram ótimas experiências, inclusive nos dois casos, na Paciente Silenciosa, ele tem um truque ali muito interessante, que é ali que mora a grande reviravolta desse livro, então eu lembrava disso e eu li já pegando essas partes, que é claro que eu não vou falar o que é, e o Por Trás de Seus Olhos eu não
lembrava tão bem. Eu lembrava muito bem do final, mas eu não lembrava do desenrolar da história, né? Então foi uma experiência legal por causa disso também. Então tem esse ponto. O outro ponto é da gente prestar atenção em coisas que de repente não eram importantes antes, né? Quando a gente fez a primeira leitura. Eu até gravei um vídeo recentemente aqui falando sobre coisas, né, na leitura que não eram importantes pra mim e que agora são. Eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, mas vou aqui ilustrar essa situação pra vocês. Por exemplo, eu, antes de 2018, não lia pensando muito em questões sociais, né? Pensando também em ler autores não brancos, em representatividade, enfim. Então, muitos livros que eu achei bons, né, na época que eu li, antes de 2018 e tal, até depois também, eu acabei ignorando alguns desses aspectos, às vezes até algumas problemáticas, porque não estava no meu radar, não eram assuntos que faziam parte do meu dia a dia de leitora e não eram coisas que eu prestava atenção, né? Então tem outros assuntos também, né? Racismo, gordofobia, homofobia, enfim, claro que coisas muito gritantes me chamavam a atenção, mas muitas vezes essas coisas estão justamente nos detalhes, né? Na sutileza. Então, se você não tá com isso em mente, você acaba não reparando. Então, tem muito livro que às vezes eu penso assim, eu falo, será que esse livro tinha alguma coisa estranha sobre, sei lá, algum tema, né, desses que eu citei ou outras coisas? Então, eu acho legal também, de repente, a gente fazer uma releitura, né, de um livro que a gente gostou e tal, para reavaliar aí esses aspectos, né? Sempre lembrando de contextualizar essas histórias, né? Se é uma história clássica ou se é uma história mais recente, mais de que ano, né? Esses temas estavam em pauta, não que seja certo ter, né, alguma dessas coisas que eu citei num livro, não estou dizendo que é correto. Então a gente tem que sempre fazer essa contextualização, não para passar pano, mas para realmente entender qual era o cenário em que essa obra foi escrita. Terceiro motivo tem a ver também com o livro ser bom, né? Que é quando a gente sente saudade de uma história, quando uma história é um conforto pra gente, né? Esse é totalmente o meu caso com A Mediadora. É um livro, uma série, né? Que se eu lesse hoje pela primeira vez, provavelmente eu não gostaria tanto, porque é um young adult bem bobinho, assim, né? Não no mau sentido, tá? No bom sentido, é a proposta dele ser uma leitura leve, previsível e etc. E que se eu lesse hoje pela primeira vez, talvez eu não fosse gostar tanto. Mas como eu li com 18, 17 anos, eu realmente gostei muito. E todas as vezes que eu reli depois, continuei gostando. Claro que às vezes a gente vai enxergando uma problemática ou outra, mas novamente aqui a gente também tem que fazer essa contextualização. E de qualquer maneira, o meu sentimento é sempre aquele de conforto, de matar a saudade de um velho amigo, né? Essa é a sensação que eu tenho quando eu releio muitos livros, né, que eu gostei no passado. Eu realmente acho que essa é uma ótima razão para você revisitar uma história. Próximo motivo é para você absorver mais detalhes de uma trama, né? Tem algumas tramas que são bem complexas, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma segunda, terceira, quarta leitura para pegar mais detalhes, né? Eu acho que um exemplo clássico aqui para mim, né, é o It, de Stephen King, que eu já li 3 vezes e cada vez que eu li, eu peguei detalhes que eu não peguei da vez anterior e com certeza vou continuar relendo esse livro pro resto da minha vida e com certeza vou continuar absorvendo novos detalhes. Então, de certa forma, toda releitura é também uma nova leitura, né? Principalmente desses livros mais complexos, maiores, com mais detalhes e tal. E eu acho, assim, que sempre vale a pena a gente revisitar essas histórias que a gente gosta, né? O penúltimo motivo é pra gente reavaliar um livro. Esse é um motivo, assim, que eu, às vezes, faço. Também tem alguns exemplos para dar para vocês, mas é uma coisa que você tem que estar muito disposto a fazer, porque você vai pegar um livro que você não amou, né, e reler. Então, eu fiz isso com Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que eu li em 2018, gostei e tal, mas eu esperava bem mais. E aí eu assisti a série, né, a adaptação, que é A Maldição da Residência Hill, que é a minha favorita da vida, né, e é claro que as obras são bem diferentes, né, a série é, na verdade, mais baseada, né, no livro do que uma adaptação. E aí eu fiquei com vontade de reler o livro para ver as conexões ali que o Mike Flanagan, né, o criador da série, fez, né, nessa adaptação, nessa série inspirada no livro da Shirley Jackson. E aí no ano passado eu reli. Eu já assisti a série 5 vezes, 6 vezes, eu terminei de novo essa semana, né, então, mas eu já tinha assistido 5 vezes, e aí peguei então o livro ano passado para reler, e continuo não amando, não foi um favorito nem nada, não se tornou um favorito nem nada, mas eu gostei um pouco mais. Eu acho que também, como eu já tinha lido e eu já tinha entendido porque eu não tinha gostado tanto, que no caso foi que eu fui com uma expectativa um pouco errada, e eu acho que é uma coisa que acontece muito com quem vai ler esse livro. Então, na verdade, eu já sabia, né, o que eu ia encontrar e eu fui com a expectativa certa, né? E aí eu pude apreciar essa obra
por outras perspectivas, né? Eu pude realmente, acho que, absorver esse livro da forma em que ele foi concebido, né? Vamos dizer. Claro que não dá pra gente saber, porque, né, a gente não sabe como o autor, a real proposta do autor com o livro, mas eu, na minha releitura, senti que eu realmente consegui entender esse livro melhor, sabe? Ele é um livro muito metafórico, muito na sutileza e etc. E por isso que eu acho que ele não agrada todo mundo, mas dessa segunda vez eu consegui realmente perceber algumas coisas que passaram totalmente batidas por mim na primeira leitura, então valeu muito a pena. Mas novamente, né, o que eu falei no começo do vídeo, tem muitos livros maravilhosos aí pra gente ler, muitos livros que a gente quer ler, então eu totalmente entendo quem não gosta de fazer releitura, muito menos de livro que não amou, né? Porém, se você, assim como eu, tem aí essa vontade, essa curiosidade, eu acho que vale a pena, de repente, pegar um livro que você não gostou tanto, mas que por alguma razão você tem uma vontade aí de reavaliar, de dar uma segunda chance realmente, ver se você consegue captar um pouco melhor a mensagem dessa obra em específico. O último motivo ficou por último, mas eu acho que ele é um dos mais importantes, que é o seguinte: nós estamos em constante transformação, todo mundo sabe disso, e é incrível como o mesmo livro pode reverberar de formas diferentes pra gente, né, dependendo do momento de vida em que a gente tá. Por exemplo, eu li Quem é Você, Alaska, do John Green, em 2013, e esse livro bateu muito comigo, assim, conversou muito comigo, me ajudou demais, assim, em um momento em que eu realmente precisava, acho que daquela leitura, daquelas palavras e tal. E aí eu fiquei muitos anos querendo reler, mas eu tinha medo de estragar essa experiência, tinha medo de que fosse um livro específico para um momento, sabe? E aí em 2019 eu fui reler o livro e eu amei da mesma forma, mas ele se conectou comigo na mesma intensidade, porém em pontos diferentes, né? Eu já era outra pessoa, eu já tinha outra visão de mundo, eu já tinha outra relação com as minhas próprias questões, o meu passado e etc. E esse livro se conectou comigo de novo, mas por motivos diferentes, em pontos diferentes, e eu achei isso incrível. Assim, claro que toda releitura que eu fiz sempre teve alguma coisa que mudou nesse sentido. Nós estamos sempre mudando, então cada releitura é uma nova leitura, como eu também já falei nesse vídeo, mas esse livro foi algo assim muito intenso, sabe, nesse sentido. Eu realmente senti muito essa questão da conexão em pontos diferentes, por razões diferentes, e isso me marcou demais e me deixou muito feliz também, porque eu continuei amando o livro. Às vezes acontece da gente reler um livro e não gostar tanto, né? Tem até alguns que eu tenho vontade de reler, mas eu tenho medo de não gostar ou de ver problemáticas que eu não vi antigamente, de ser difícil de engolir, enfim. Então também tem esse lado, né? Não vamos ignorar esse lado não tão positivo aí da releitura. Mas eu acho que esse é um ponto mais legal, assim, da gente ver como algumas coisas continuam fazendo sentido num livro pra gente, não importa o momento de vida, a nossa idade, as nossas experiências e etc. E outras coisas são ressignificadas ou realmente param de fazer sentido e tá tudo bem também. Então é sempre uma experiência incrível, assim, fazer uma releitura, principalmente desses livros que tocam a gente mais profundamente, como foi o caso pra mim com Quem é Você, Alaska. Bom, então já fiz aqui, né, a minha panfletagem de releituras no geral. Reitero aqui mais uma vez, né, que é claro que essa não é uma obrigação, ninguém é mais leitor porque releu um livro ou não, enfim, mas, né, como eu já falei, se você tem essa vontade, essa curiosidade também de entender por que as pessoas releem livros, aqui estão alguns motivos, e se algum deles conversar com você, eu realmente indico essa experiência. Agora eu vou falar rapidinho dos 4 livros que eu mais reli na vida, né? Aqui nós temos o primeiro, que é Carrie, do Stephen King. Esse livro aqui é engraçado porque ele foi o primeiro livro do King que eu li em 2014 e eu não gostei muito, achei assim, tipo, sabe, qualquer coisa. E aí, beleza, ficou. E aí eu comecei a ler mais King e tal, e todo mundo sabe o que aconteceu, né? E aí em 2020 eu resolvi reler, que eu falei, agora que eu já tenho aí, né, 6 anos de leituras de King, sei lá, mais de 20 livros dele lidos, então quero reler Carrie pra ver o que eu vou achar. Eu não favoritei, não amei nem nada, mas eu consegui me conectar um pouco mais com essa história. Acho que por já conhecer mais a escrita do King e das coisas que ele aborda e do estilo dele, muitas coisas em Carrie acabaram fazendo mais sentido pra mim nessa segunda leitura. No fim de semana passado, eu resolvi reler mais uma vez, porque eu não resisti a essa edição linda, nova, né, da Suma da Biblioteca Stephen King. Tem também a tradução nova da Regiane Winiarski, então eu fiquei curiosa pra ver como que tava esse trabalho e resolvi reler, porque
ele é um livro super curtinho e super fluido, porque ele é um formato epistolar, né? Tem partes narradas em terceira pessoa e tal, mas também tem recorte de jornal, trecho de livro, entrevista e tal, então ele é bem dinâmico. E aí eu gostei ainda mais. Continua não sendo um favorito, tá? Mas é isso que eu falei, eu acho que toda essa experiência que eu tenho tido, né, com o King durante esses já 8 anos quase, não, já são 8 anos, inclusive, porque eu li Carrie no começo de 2014, enfim, realmente me ajudou a entender melhor esse livro. E apesar de eu não amar, né, continuar não amando, é um livro que conversa muito com a obra geral de Stephen King, assim, quando a gente vê nos temas tratados e na forma como essa história é contada e etc. Então essas releituras acabaram sendo experiências bem positivas pra mim. Talvez se eu reler mais 2 vezes eu favorite, né, quem sabe. Próximo livro também é do King, que é o It, que eu li também 3 vezes. Esse aqui, primeira vez que eu li ele em 2015, eu li em 9 dias. E eu não falo isso pra me gabar, eu falo isso justamente porque eu não recomendo. Eu li nessa velocidade porque eu estava ensandecida e eu precisava saber o que ia acontecer nessa história. E na época eu trabalhava em casa, acabava o expediente, eu fechava o computador, começava a ler. Isso umas 7 da noite e ia até 11, meia-noite. Então todo dia eu ia nesse ritmo, por isso que eu li tão rápido. Porém, na segunda vez que eu reli esse livro, eu percebi quantos detalhes eu perdi, quantos detalhes eu deixei passar porque eu li rápido demais. Esse livro aqui, como muitos do King, mas eu acho que esse é um dos mais assim, tem muitos detalhes, tem muitas histórias paralelas, tem muitos personagens, tem muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas eu sei que consideram várias partes aqui do livro, né, um pouco desnecessárias e tal, mas eu não acho, eu acho que toda parte aqui tem um porquê de estar, menos aquela que a gente sempre comenta que não deveria existir, mas enfim, tirando essa parte aí, todas as outras eu acho que fazem algum sentido. Poderia não ter? Poderia não ter, mas se elas estão ali, eu acho que elas têm um porquê de estar. Então, a segunda vez que eu reli, em 2019, foi uma experiência completamente nova e eu amei ainda mais o livro. E aí em 2020 reli mais uma vez com o Clube na Manita e de novo foi uma outra experiência, até porque eu intercalei o audiobook em inglês e o livro em inglês, né? Então foi realmente uma experiência nova nesse sentido e que eu fiquei muito feliz de ter lido alguma coisa do King, né, em inglês. Então, mas também foi uma experiência diferente quando a gente para analisar esses detalhes, para analisar esses contextos, os temas abordados, enfim, quando a gente já conhece mais da história no geral, a gente consegue prestar mais atenção também nos detalhes. Então, eu realmente acho que valeu muito a pena. Eu sei que é grande e tal, nem todo mundo vai ter saco de ler uma vez, muito menos 2, 3, mas pra mim, assim, é um livro que eu me vejo relendo até o fim. Depois vem os 2 livros que eu já reli 4 vezes, que são Jogos Vorazes, eu li 4 vezes, a primeira em 2013, amei, a segunda em 2015, porque ia sair o último filme, né, e aí eu queria revisitar toda a série de livros e tal. A terceira vez acho que foi em 2018, mas eu não terminei, tipo, eu terminei os Jogos Vorazes, mas eu não terminei a série. E a quarta vez em 2020, que aí eu reli tudo pra ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é a prequel, né, que conta a história do Presidente Snow. E foi a melhor coisa que eu fiz, reler esses livros pra ler A Cantiga. Foi realmente uma experiência maravilhosa. E aqui a gente também tem uma história que vive muito ali nos detalhes, nas sutilezas, é uma história de muitas camadas, então eu realmente acho que vale a pena reler. E como eu falei, acho que no vídeo anterior, no vídeo retrasado, enfim, é uma história que conversa muito com a nossa realidade, fala ali muito com a nossa sociedade, essa questão da sociedade do espetáculo, da desigualdade social, enfim, milhares de temas que conversam muito com o nosso mundo, né, hoje. Então, por isso que eu acho que realmente vale a pena reler essa série, porque é uma série muito rica em vários aspectos e que eu sou fã, é a minha série favorita de livros, então é claro que eu vou panfletar, mas é isso, já li 4 vezes e também é uma série, são livros que eu me vejo relendo aí mais alguma vez. Fechando aqui a nossa listinha, mais um que eu li 4 vezes também, que é A Mediadora, né? Que eu li em 2006, eu li em 2013, que foi quando tudo começou, né? Essa minha história com as releituras. Eu li em 2016 e acho que reli em 2018. E já está na hora de reler de novo, porque eu realmente gosto muito de reler essa série. São 7 livros agora, né? Os 6 eu já li 4 vezes e o 7º acho que eu li 2. Então,
uma série que eu gosto muito mesmo, como eu falei. Se eu lesse hoje pela primeira vez, provavelmente não ia gostar tanto, mas é uma série que realmente me conforta, sabe? Porque em 2006, quando eu li essa série pela primeira vez, foi um momento assim que eu senti que a literatura me tirava um pouco da realidade no bom sentido, sabe? Era um respiro ali, né? Eu tava vivendo algumas situações difíceis, então para mim esses livros realmente foram um respiro, foram um momento para mim, assim, para eu me distrair, para eu relaxar, fazer algo por mim, né? E isso eu só percebi anos depois, mas enfim, então às vezes eu tô precisando realmente disso e aí eu pego a Mediadora para ler. A Netflix tá fazendo uma adaptação, mas isso já saiu, essa notícia saiu há anos, já acho que uns 2 anos, e nada mais foi falado, então eu nunca sei se eu pego para reler ou se eu espero sair a adaptação, alguma data pelo menos, para eu programar a minha releitura, mas também é uma série de livros que eu provavelmente vou reler para sempre, porque realmente me traz uma saudade boa, sabe? E essa sensação de conforto, realmente, que eu acho que eu senti muito em 2006 e que se repete toda vez que eu releio esses livros. Bom, então esses foram os livros que eu mais reli, né? Tem muitos outros que eu li 2 vezes e tal, ou outros que eu li 2 e quero ler mais, mas enfim, esses por enquanto foram os mais relidos aí da minha estante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí nos comentários se vocês costumam reler livros, se vocês têm mais algum motivo além desses que eu citei, né, para fazer essas releituras, ou se vocês têm vontade, ou se vocês realmente não se veem revisitando uma história. E caso vocês sejam releitores de livros, me contem aí qual o livro que vocês mais releram. Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.